Good morning! Live from Lisbon! Web Summit venue. Bem, antes da conversa do Web Summit, deixe lá, eu não consigo, desculpa, é mais forte do que eu, criticar incoerências de política macroeconómica. Bom, mas antes disso, tenho aqui um período antes da ordem do dia, só para lhe mostrar isto. Olha, está a ver? Parece que o nosso amigo José Sócrates é reincidente quando se trata de escrever livros, não é? O novo livro de Sócrates também não foi escrito por ele. O mal que deploramos, o drone, o terror e os assassinos-alvo, terá sido escrito por Domingos Farinho, segundo o Ministério Público. Não sei se é esse, não, mas pronto. O que eu achei piada no fim de semana foi aquela história do Público que divulgou que o José Sócrates terá tido uma conversa um bocadinho enérgica com a sua editora para garantir que o livro vendia mais que o do José Rodrigues dos Santos. Isto é uma paródia. É um conselho para o engenheiro Sócrates. Opa, escrever não é o seu forte, está a ver? Cada vez que o senhor se mete a escrever livros, dá barraca. O senhor ou alguém por si, não sei. Mas, de cada vez que se mete a falar de vendas de livros, é um sarilho, ou é alguém que comprou dos amigos, ou coisa do género. Bom, conselho de amigo, desista, não é a sua área. Escrever livro, de amigo quer dizer, entre aspas, está bem? Entre aspas. Isto é uma cortesia, dizer isto. Desista, escrever livros não é o seu forte, está a perceber? Bem, vamos lá então à conversa de hoje. Isto, como já percebeu aqui atrás, o Mel Arena, Altice Arena, antes que a malta da PT se chateie comigo, não é? Altice Arena e os pavilhões da fila ali atrás são um sítio onde se vai passar tudo de mais importante em Portugal. Eu não diria esta semana, ou estes meses, ou até ao final do ano. É deste ano, percebe? Não é orçamento de Estado, não é nada que se passou, incêndios é um problema social, como sabe, na economia. Isto é o momento mais importante da nossa vida dos últimos 12 meses. E até ao final deste ano, e vai ajudar a marcar os próximos anos. Eu daqui a pouco já vou explicar porquê, mas eu não resisto a constatar uma coisa inacreditável. Repare, no dia em que você sabe que vai começar isto, e como sabe, o Governo tem feito umas grandes parangonas, ainda numa fona a vender a Web Summit e por aí adiante, e acho muito bem, é daqueles pontos em que eu estou em total acordo com o Governo. Repare, nesse dia, o meu amigo Manuel Caldeira Fernandes e o meu ex-colega de jornalismo económico, em entrevista ao meu jornal e à Antena 1, diz isto: não há espaço para a redução dos impostos às empresas. Mas eu vou mostrar melhor, que é para não haver aqui qualquer dúvida. Descida de impostos é talvez a coisa que não podemos dar às empresas. Como você já percebeu, estamos a falar de mexidas na tributação das empresas. E, com altíssima probabilidade, estamos a falar das mexidas na tributação da derrama. Ora, 7% para 9%. Isto, naturalmente, foi o custo de fazer geringonças, não é? Porque isto é a exigência do Bloco de Esquerda e do PCP. Bem, e por falar já agora em exigências, sabe que a Câmara Municipal de Lisboa já quer aumentar a taxa turística. Lembra-se? Quando ela foi discutida há 3 anos, não sei quê, não sei de quantos, era só €1 por pessoa. O Bloco, que agora fez acordo com o PS para a Câmara de Lisboa, já queria o dobro, €2 por pessoa. Está a ver? Isto de tributar é a única coisa que os governos sabem fazer. Baixar impostos nicos. Mas voltemos à história das empresas. Repare, no dia em que começa esta brincadeira, que nós estamos aqui a falar, venham para cá, isto é uma coisa, Portugal é um país giro, é um país engraçado, temos condições para tudo e mais alguma coisa, nós estamos a dizer às empresas assim: olha, vocês não confiam em nós, que a gente diz uma coisa e faz outra. Está a ver aqueles casais que estão assim muito engraçadinhos aos beijinhos e depois alguém assim atrás tem assim o dedinho por trás? Percebe? Não é aqueles dedos, é estes dedos aqui. Fazer figas. Está a ver? É a mesma coisa. É assim, caramba, gosto muito de ti, vem para cá e tal. E depois na volta está a fazer figas por trás. E fazer figas por trás aqui é assim: olha, eu estou-te a prometer umas condições fantásticas, mas se de hoje para amanhã eu tiver à rasca, porque gasto como ao caraças e não tenho onde ir buscar, ou então porque o meu parceiro de coligação anda a fazer disparates e exige-me tudo e mais alguma coisa, eu subo-te os impostos. Está a ver? Esta é a mensagem que a gente está a passar. Agora diga-me uma coisa. Bom,
eu sei que estamos a falar de startups, mas repare, vamos estar aqui, eu já lhe vou mostrar daqui a bocadinho, vamos estar aqui 1.500 pessoas com papel, investidores, capital de risco e não sei das quantas. O que a gente está a dizer a estas pessoas, que até podem ter interesse em vir para Portugal por outras razões, estamos a dizer assim, olha, não somos de fiar, porque hoje prometemos uma coisa e depois viramos as costas, já estamos a mandar isto tudo às malvas e fazer outra coisa completamente diferente. Percebe? Bom, continuo a apoiar as geringonças, acho que faz muito bem. Bom, número 2, o Ministro da Segurança Social, o inefável Vieira da Silva, admite problemas no sistema de pensões, mas daqui a uns anos. Mas olha, sabe uma coisa, não sou eu que digo isto, hein? Aí os fofinhos que se irritam comigo cada vez que eu falo de sistema de pensões e que depois me chamam nomes e não sei das quantas, eu vou-lhe mostrar uma coisa. Olha, veja, a história está outra vez no meu jornal. Desculpe lá a publicidade, é o meu jornal, mas não é por ser o meu jornal, é porque de facto estas matérias são tratadas hoje. Se você for olhar para eu por acaso já tinha dado uma olhada nisto, não tinha analisado completamente, mas se você for olhar para o relatório que acompanha o Orçamento de Estado, o relatório diz que a Segurança Social até vai estar em equilíbrio até ao próximo ano, mas depois, lá para 2020 e qualquer coisa, vai entrar em déficit. Ouviu bem? Déficit. Mais dever que haver. Déficit quer dizer isso. Bom, como sabe, também já lhe expliquei aqui, nos últimos anos tem havido transferências massivas de dinheiros do orçamento normal para o orçamento da Segurança Social. Porque tem um déficit. Bem, quando a última reforma foi feita, a última reforma de fundo, porque depois todos os anos há mexidas nesta marmelada, que é uma coisa inacreditável no sistema de pensões, mas enfim, dizia-se que o sistema estaria em equilíbrio até 2035, eu não sei o quê. Então, e depois nessa altura, se entrasse em déficit, entrava o Fundo de Estabilização da Segurança Social, que é um fundo criado precisamente para quando houvesse um déficit estrutural na Segurança Social. Sabemos hoje em dia que são pouco mais de 8 mil milhões de euros, que isso não chega para nada. Aguenta para aí um ano ou dois, quando muito, não chega para mais nada. E, portanto, vai ter que haver novas mexidas. O que eu acho impressionante nisto, meus amigos, é uma coisa muito simples. Como é que o Governo, admitindo estes problemas, não é, se mete naquelas marmeladas de fazer aumentos de pensões extraordinários, depois mexer retroativamente no sistema de quem se reformou antecipadamente, e essa conversa toda. Reparem uma coisa. Quando alguém nos obriga a mexer nas pensões de fora, foi aquilo que a Troika fez, não é por prazer. Aliás, o Ministro da Segurança Social, que é um comicieiro de primeira, o eleitoralista do pior, na semana passada na Assembleia da República, só faltou insultar a inteligência coletiva dos portugueses. Porque às tantas vira-se para o PSD e para o CDS e diz assim, vocês acordaram os salários e pensões e não sei, nós estamos a devolver tudo e mais alguma coisa. Pois, mas não foi o PSD e o CDS que quiseram, foi a Troika que obrigou. E o Ministro Vieira da Silva devia ter vergonha na cara e devia ter-se lembrado do que passou em 83, quando o Dr. Mário Soares chamou a FMI e teve que levar com aquela dose toda de austeridade. Mas que idiotice! Ninguém tem prazer em cortar pensões, percebe? Ninguém tem prazer em cortar salários. Não há governo nenhum, nem de esquerda nem de direita. Não faz o mais pequeno sentido. Quando se corta salários e pensões, perde-se eleições. Quem é o governo que gosta de fazer isto porque lhe dá na real gana? Mas onde é que este senhor tem a moleirinha, caramba? Se é que tem moleirinha, já não sei, quer dizer. Isto é uma estupidez. Repare, está aqui no relatório do Orçamento de Estado. O sistema de pensões vai ter problemas. Nós vamos ter que tomar medidas para resolver isto. Estão a perceber? Isto não é coisa de gajo de direita ou gajo de esquerda, como dizia um tipo do PS este fim de semana. Está a ver? Eu falei este fim de semana com um destacado dirigente do Partido Socialista. Ao telefone, é verdade. E a conversa era esta, que reconhecia este problema. Isto não é um problema, ou seja, isto não é dito por um tipo de direita e por um tipo de esquerda, isto é um problema. Isto é um problema da sociedade portuguesa. Nós temos que o enfrentar. E não é com estas coisas de fazer uma coisa hoje e fazer outra coisa amanhã. E vir deitar areia para a cara dos portugueses é a pior coisa que se pode fazer, porque amanhã, quando tivermos de tomar medidas difíceis, o cidadão comum vai dizer, então, mas espera aí, você não me disse que estava tudo bem? Então e deixou de estar tudo bem de um dia para o outro? Não faz mais pequeno sentido, pois não? Olha, diga isso ao Ministro. Bom, terceiro ponto. Já conhecíamos o chapa gasta? Perdão, chapa ganha, chapa gasta. A minha mãe dizia-me isso muitas vezes, coitado. Espero que estejam lá em cima. E que não esteja a ver estas coisas. Bom,
Agora, ficámos a saber no fim de semana, no encontro do Sr. Primeiro-Ministro com a malta do PS, não é? Do partido, que existe também o chapa ganha, chapa distribuída e depois um chapa poupa. Eu acho que estas matemáticas só existem no livrinho do Dr. António Costa. Percebe? Porque chapa ganha, chapa gasta é aquilo que os governos têm feito todos. Disfarçar isto com chapa ganha, chapa distribuída, não sei o que é que significa. E chapa ganha, chapa poupa, então é que eu não percebo mesmo. Mas também, olha, dizer assim, quem é que percebe a matemática do governo? Eu não a percebo. Portanto, isto faz sentido, se calhar é no livrinho, manual do Dr. António Costa. Bem, aqui para trás, o último ponto, o Web Summit. Começa hoje, já lhe denunciei aqui uma série de incoerências do governo. Não é? Aliás, também não é só este, não é? Os outros também fazem estas coisas, dizem uma coisa, depois fazem outra, mas enfim. Agora, repare, você vai ter aqui 1500 nos próximos dias, de hoje a dia 9. Eu vou estar aqui hoje e estarei aqui nos próximos dias, depois darei conta disto, se calhar até vou criar uma rubrica autónoma só para falar destas coisas do Web Summit, aqui na página da Cor da União. Mas você vai ter aqui 1500 pessoas, que são pessoas que vêm observar projetos, 150 startups portuguesas, 60 mil visitantes pelo menos, percebe? E vai ter aqui 1000 oradores, 25 conferências completamente diferentes. O mundo de startups dos próximos dias, o mundo vai estar aqui em Lisboa. O mínimo que nós podemos fazer é aproveitar esta experiência. Isto não conta só porque amanhã vai alguém financiar uma startup portuguesa ou outra coisa qualquer, não. É a revolução cultural que isto representa. É a mudança mental que isto representa. E era isto que nós devíamos retirar destes eventos. Era isto que nós devíamos retirar de uma Web Summit. Era isto que nós devemos retirar de momentos em que nos estamos a vender ao exterior. E eu chamo a atenção para isto, porque o responsável da Startup Portugal, o alemão, o Simon Schäfer, combinou com o governo que todos os departamentos governamentais tinham que ter a mesma mensagem. E passou isso para o governo e até acho que conseguiu que todos eles reunissem um conjunto de informações semelhante, ou seja, para não estar um membro do governo dizer uma coisa, depois estar outro a dizer outra, foi uma coisa muito importante. Agora, eu acho isto realmente uma ideia fantástica, mas era preciso que o governo desse o exemplo, não andasse a dizer uma coisa hoje, fazer outra amanhã, que é aquilo que eu lhe falei há bocado em relação à política fiscal. Bom, por agora ficamos por aqui, eu voltarei mais tarde ainda para falar destas questões da Web Summit, e quanto a si, já sabe, ponha aí um gosto e faça partilha nas redes sociais. Muito obrigado e até logo.